Eu quero conhecer a Europa. Meet, know. Será que esses verbos funcionam para conhecer lugares? Hey guys, I'm Teacher Jaque. And I'm Teacher Meilin. Então, May, antes de mais nada, temos um lembrete. Nem sempre nós vamos conseguir a tradução literal de palavras, e isso vale para qualquer idioma. E esse é o caso de hoje. Os verbos meet, know podem ser muito confusos, porque ambos podem ter a tradução de conhecer, tipo, I know her from somewhere. Eu a conheço de algum lugar. Ou I've met her in the past. Eu a conheci no passado. Nesse caso, tanto meet, tanto know, pode ser traduzido como conhecer. porém, né? Nem sempre os verbos know e meet serão traduzidos como conhecer. Tipo, o verbo know, o que você pode falar sobre o verbo know pra gente? Bom, vamos começar que o verbo know passa uma ideia de estar familiarizado com algum lugar, alguma coisa ou alguém. Por exemplo, você mora numa cidade por tipo 10 anos, então você conhece a cidade muito bem. Sabe onde fazer feira, rua que tranca, né? Onde que é lago quando chove, mercado mais barato, restaurante bons. Então você pode falar, nesse caso, I've lived here for 10 years. I know this place like the back of my hand. Nesse caso, a gente vai traduzir como conhecer. Exatamente. E tem alguma situação, então, com know que a gente pode, talvez, traduzir de outra forma? Então, eu acho que ter informações sobre algo, ter informação ou ter a consciência sobre alguma coisa. Pode ser por experiência própria, pode ser através de estudo ou a experiência dos outros. Tipo, we know that learning English is hard. Nesse caso, o know ela é traduzido como saber. Exatamente. A gente sabe que aprender uma língua ou aprender inglês é difícil. Sim. Mais uma que também não pode traduzir como conhecer, é ter habilidade em fazer alguma coisa. Por exemplo, for a job, you need to know how to speak English. Para alguns empregos, você tem que, de novo, saber como falar inglês. Então, nesse caso, know how to seria saber como. E agora o verbo meet? Então, meet pode ter a ideia de apresentar ou conhecer, lá vem a palavra conhecer alguém por primeira vez. Tipo, Jaque and I met 10 years, more than 10 years ago at work. Nós, eu e a Jaque, nós se conhecemos mais que 10 anos atrás no trabalho. Isso aí. Então, meet, esse primeiro meet, vem com a tradução de conhecer. Sim. Podemos usar com outra tradução? Você pode meet como encontrar algo ou alguém. Se eu falo para você me encontrar amanhã para almoço, let's meet tomorrow for lunch. Ótimo. Então, tanto meet quanto know podem ser conhecer, know pode ser saber, meet pode ser encontrar. Mas agora eu quero falar sobre conhecer a Europa. Eu quero conhecer a Europa. Eu posso dizer I wanna meet Europe or I wanna know Europe. Não. Não pode. Você não pode. Nesse caso, a gente não usaria nem o know e nem o meet para essa frase especificamente. Ok, então
O que nós usaríamos? Então, o certo seria see. I want to see Europe. Porque eu não conheço a Europa. Eu nunca fui, nunca visitei. Então, I wanna see Europe. See é a ideia de visitar algo ou alguém. I want to see Europe. I want to see the world. I want to see your new house. I want to see something. Dá uma vontade de traduzir ver, não dá? Dá. É isso que é o detalhe que nós precisamos nos acostumar quando estamos aprendendo um idioma. Que nem sempre aqueles verbos em que nós traduzirmos para o nosso idioma, se é ver, porém, para o inglês, ele permite essa abrangência para outros contextos. Mas será que é só o verbo see que nós podemos usar nesse contexto? Então, eu acho que podemos utilizar também a palavra, não, o chunk. Get to know. Ok. The best way to get to know the city. A melhor forma de conhecer um lugar. Perfeito. Então, o get to know, ele pode ser simplesmente jogado no contexto assim como conhecer. I want to get to know Europe. Perguntas difíceis hoje, né? I want to get to know Europe. Eu acho que seria aceitável. I want to get to know Europe. Mas nesse caso, lembra que I want to get to know alguém ou algo significa que você já tem um certo conhecimento sobre. Talvez não seja um conhecimento muito grande, muito profunda, mas você já tem alguma coisinha ali. Não seria a primeira visita. Quer conhecer melhor. Exatamente, como você nas suas viagens. Perfeito. Nova York é uma cidade enorme. A gente ficamos 4 dias, eu acho, 5. Mas eu quero muito voltar lá to get to know it better, para conhecê-la melhor. Então, get to know ele seria perfeito num contexto assim. Exatamente, seria perfeito. Tanto para um lugar ou tanto para alguém. Tá? Você pode dizer que se você sai com alguém para um encontro e você precisa, let's go out and get to know each other better. Vamos sair para se conhecer melhor. Mas isso não vai funcionar se a pessoa você nunca viu na vida. Tá. Legal. E outros verbos? Para lugares podemos usar o clássico bom e velho visitar. Visit. I'd like to visit your country. I've never been there. Eu gostaria de visitar o seu país. Eu fui. Ou... Então, o visit, nesse caso, poderíamos traduzir como visitar, mas, novamente, dependendo do contexto, você pode... I've never been there. Eu nunca estive lá. I would like to visit this place. Talvez nessa situação a melhor tradução para visit não seria visitar. Talvez a melhor tradução para visit nessa situação seria conhecer. Não que visitar não possa ser, né? Mas talvez seja uma ótima tradução usar o conhecer. E o clássico, o perfeito e o trauma de todo estudante. Ben. Ben. Have you ever been to Germany? Nesse caso, o been é fui? Eu traduziria você já esteve na Alemanha. Have you ever been to Germany? Você já esteve na Alemanha? Mas poderíamos traduzir. Você conhece a Alemanha? Have you ever been there? Você já esteve lá? Você já conhece a Alemanha? Uma prática de present perfect rapidinho. Então, vamos usar na afirmativa em vez da pergunta, né? I have been there. Eu já estive lá. Ou eu não conheço ainda. I haven't been there yet. Eu não conheço tal lugar
Qual lugar que tá? Qual lugar que tá? Tailândia. Tailândia, ó, tá na minha lista também. Eles vão estando na tua lista, esse aqui. Né? I haven't been to Thailand yet. Eu não conheço a Tailândia ainda, ou eu ainda não estive na Tailândia. E aí, agora queremos saber de você. Have you ever been to Europe? Elas. Você já conhece a Europa? Não esqueça, pratique, crie e compartilhe com a gente. Thank you everyone and we'll see you next time. See ya. Bye.